Boa noite, pessoal no Instagram. Graça e paz. Graça e paz, pessoal. Boa noite. Segunda-feira maravilhosa, depois do Dia dos Pais. Verdade. Um feliz Dia dos Pais. Aos pais que nos acompanham, que Deus abençoe vocês, suas famílias. Dia de agradecer também, né, João? A gente teve um evento no final de semana, uma experiência com a providência de Deus. Deus abençoe você que nos ajudou na nossa pizza, com doações, comprando. Muito obrigada. Gente, nós da comunidade Alicerce, né, a gente passa por esse período de muita providência de Deus, né? A gente aqui da comunidade, Lucas, aí o pessoal entrando aí, a gente vai conversando, o pessoal vai entrando. Lucas, seja bem-vindo. Aí, gente, aqui a graça de Deus, ela ocorre nos tempos mais difíceis, né? Deus sempre sustentou o seu povo nos momentos de maiores dificuldades. Nós precisamos confiar. Claro que a providência muitas vezes não acontece da forma que muitas vezes nós queremos, né? Às vezes a gente espera uma ação de Deus em uma determinada forma e Deus, ele nos dá aquilo que é de necessário de outra forma, né? Nos surpreende, realmente. Olhar para todas as situações hoje e encontrar assim essa providência de Deus é uma busca, né? É uma busca. Um carinho de Deus mesmo, né? Em cada detalhe, assim, tem coisa que não dá para acreditar, né? A gente fica sempre algo muito novo e muito surpreendente. Porque nós nos esforçamos e contamos com a graça de Deus e ela é abundante, né? Nunca falta. Com certeza. Então, a pizza nossa aqui da comunidade é uma graça de Deus, né? É a providência que acontece a partir da sua doação, a partir do momento da família, né? Você reúne a família ali, vai comer uma pizza ali da comunidade. Então, é a comunidade também proporcionando para você, família, esse momento, né? Então, não é só a arrecadação, mas também é um momento também que você pode vivenciar com a sua família todo esse momento. Verdade. Pessoal, seguinte, galera aí do Facebook, pessoalzinho vai entrando aos poucos aí, pessoalzinho do Instagram já vai mandando, né, o aviãozinho ali para os seus amigos. Directs. Eu não consigo decorar o nome direct, é difícil, né? Directs. Então vai mandando aí para os seus amigos, vai convidando as pessoas, porque hoje a nossa live, o nosso assunto de hoje é um assunto aí que vai falar desses frutos, né? Esse fruto que nós precisamos dar, né? Sim. Cada um tem esse fruto específico, tem o sabor do fruto específico, né? Na mão de Deus. Então, cada um de nós precisamos encontrar no coração de Deus, precisamos vivenciar esse chamado de Deus, a nossa vocação, e ser um fruto para aquelas pessoas que mais necessitam, né? Deixar desabrochar, né? A semente está em nós precisamos deixar desabrochar esse fruto. E vamos aí, então, vamos começar com a nossa oração, pedindo para que Deus, nesse momento, né, possa derramar toda a sua graça sobre nós, derramar aí, fazer com que o Espírito Santo nos guie nessa noite de segunda-feira, para que o Espírito Santo possa levar até o coração das pessoas aquilo que as pessoas necessitam de fato. Nós precisamos, Senhor, dessa ação do Teu Espírito Santo, que Teu Espírito Santo possa fazer presença agora nessa live, todas as pessoas que estão se conectando, aquelas pessoas que irão acompanhar a nossa live depois, que a Tua graça, Senhor, aconteça a partir das nossas palavras, a partir do carisma que o Senhor confiou a esta comunidade, resgatar esse verdadeiro valor do ser humano, a partir do olhar, né, de Deus, que a graça de Deus aconteça, Senhor Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos.
Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Nós estamos e permaneceremos reunidos para a honra de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Antes de começar aí a reflexão da nossa palavra, a gente já começa essa live saudando os pais. Aí trouxemos a imagem de São José, né? Da intercessão de São José, pela vocação de cada um. E nós necessitamos, né? O mundo necessita hoje de pais fiéis, de pais hoje que têm essa fidelidade a essa vocação paterna. Hoje a gente vê uma vocação tão distorcida, né? Hoje é tão triste nós tocarmos na questão paterna e encontrar hoje essa tristeza, muitas vezes até a palavra é essa mesmo, gente. Muitas vezes falar em assunto paterno é gerar uma tristeza no coração, porque hoje há essa dificuldade na sociedade de olhar para a questão paterna, de encontrar um sentido real de ser pai, né? Sim, e na própria juventude, né? Quando a gente lembra, assim, nesse período a gente não tem ido às escolas, mas quando a gente olha para a juventude nas nossas missões, a gente percebe quanto faz falta, né, essa presença do pai mesmo. O quanto o ser humano, gente, precisa do pai e da mãe, né, da família que lança o ser humano para viver a sua vocação. Mas precisa dessa base, né? Precisa. E justamente o pai traz essa segurança para a família, né? A gente vê a imagem aqui atrás, né, de São José operário segurando o menino Jesus, e para nos ensinar mesmo que o pai é esse suporte, que mesmo Deus, né, mesmo Cristo ali sendo Deus ali, né, tendo toda a divindade, mas também teve toda a humanidade e que precisou ser sustentado muitas vezes por São José, precisou ser formado ali pela pessoa de São José. Então toda a questão humana de Jesus passa pela identidade de São José, desse homem, né? A gente não tem muito na Bíblia um contexto, né? Algo falando sobre São José, mas nós, assim, pelos sinais que a palavra nos dá, né? A obediência, Sim. né? Essa fidelidade em cumprir a sua missão, né? De não deixar as coisas pela responsabilidade dos outros, de não abandonar sua missão no caminho, mas de seguir firme, né? Sem muito falar, né? A gente não escuta falas de São José, mas aquilo que ele era, ser aquilo que ele tinha que ser, segundo a vontade de Deus. E é justamente isso que nós precisamos hoje, né? Que os pais possam olhar para a imagem de São José e se encantar mesmo e buscar essa imagem de fortaleza de São José, porque não é fácil a gente olhar para os dias de hoje, com tantas seduções que o mundo coloca para a imagem masculina, né? A questão do erotismo, a questão hoje da pornografia, tudo muito explícita, né? E para o homem há essa dificuldade maior ainda desse autocontrole, então a gente vê muito adultério, a gente vai vendo várias consequências, mas, gente, a graça de Deus, ela tem esse poder de trazer essa identidade paterna. Então você que é pai aí, você que teve a oportunidade de ganhar um presente aí do seu filho no final de semana, o seu filho fez uma homenagem para você, que esteve junto com você no churrasco no final de semana, agradeça a Deus. Mas reflita também como você está vivendo essa identidade paterna, aonde você está buscando essa referência paterna. Porque
Porque muitas vezes a gente vê os pais buscando uma referência paterna nos amigos, numa condição... Nos próprios desejos, né? Na própria vontade. Olhe para o seu filho, né? Nele está a resposta daquilo que você tem que ser como pai. Aí fica procurando, né, tantas respostas e está dentro de casa, né? Está naquela condição que Deus colocou. Então, toda vocação que Deus nos dá, Ele também vai dar todas as condições, todos os sinais para que caminho nós devemos seguir. Né? Da mesma forma que nós da comunidade hoje, né, para saber a direção de Deus, nós precisamos vivenciarmos todos os dias esses sinais que nos é apresentado. Assim também é a questão, hoje você que está na sua casa, hoje você que está no seu emprego, você que vive a sua vida particular, você também tem essas direções de Deus, porque se é vocação, consequentemente, Deus te dá essa direção. Deus sabe da nossa capacidade, né? Esse olhar de Deus, que Deus tem para nós, de tanto amor enquanto filhos, que a gente tem falado nas nossas lives, é justamente esse olhar aguçado, de saber tudo que nós temos em nós, até mesmo as nossas fragilidades, mas de saber da nossa capacidade, daquilo que a gente é capaz de oferecer, de qual é o nosso fruto que nós precisamos oferecer ao outro. Falando em fruto, vamos partir, galera, vamos partir então para a palavra de Deus. Hoje, segunda-feira, a gente vai meditar essa palavra, né, que é da liturgia da Igreja Católica, da nossa igreja. Mas você que é evangélico, aí, com certeza você tem na sua palavra aí também. É uma palavra, né, que nos leva a várias reflexões, a vários momentos onde a gente olha para nós, né, e nos questiona, né, diante dessa situação. Vamos lá, João 12. 24 a 26. Aqui. A palavra de Deus está em João 12, do 24 ao 26. Gente, o pessoal da comunidade aí, se quiser colocar a palavra de Deus aí no Instagram ou no Facebook, nos ajude aí colocando a palavra de Deus, João 12, do 24 ao 26. A palavra de Deus vai dizer assim: Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só. Mas se morre, produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, vai perdê-la. Mas quem não faz conta de sua vida neste mundo, há de guardá-la para a vida eterna. Se alguém quer me seguir, se alguém quer me servir, siga-me, e onde eu estiver, estará também aquele que me serve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, a palavra de Deus vai dizer assim, que nós somos como esse grão de trigo, que precisamos morrer para dar frutos, para florescer, para nascer, para crescer e depois, né, consequentemente, dar esses frutos que Jesus está falando. Então, só que nós temos essa dificuldade com a questão da morte. Sim. Nós temos uma dificuldade enorme quando a palavra de Deus nos coloca nessa condição de morrermos, de deixarmos tudo aquilo que sai de nós, né, que nos tira como centro da nossa vida, ou centro das atenções. Nós temos dificuldade, né? O doar-se, o deixar-se. Então, tudo aquilo que nos tira essa centralidade, a gente tem uma dificuldade. E principalmente se falando justamente nessa situação que Jesus coloca, de morte. Aquele que não morrer, aquele que não, né, deixar-se apagar ali. É um abrir mão totalmente. Totalmente, cara. É um fim, né? É um fim, é um limite.
aquele que não coloca um limite, ele não consegue florescer, ele não consegue dar fruto, ele não consegue ver esse algo a mais, né? Até quando eu gravava o vídeo para convidar vocês para a live de hoje, eu lembrava, né, de tantas vezes que nós conversamos aqui sobre a vocação que dá o sentido à nossa vida. E que justamente para a gente conseguir dar frutos, a gente precisa viver essa vocação. E na vocação, uma vez eu ouvi uma frase que diz assim: enquanto muitos se preocupam em ter, aquele que encontra sua vocação se preocupa em oferecer. Oferecer a si mesmo, oferecer aquilo que é necessário. Mas pode parecer também que quando a gente fala assim, significa então que todos nós somos obrigados a oferecer alguma coisa. Não é tanto obrigação, mas é algo que está em nós. É algo que já faz parte de nós. Oferecer algo, ter a nossa vida como um dom para nós e para os outros que estão à nossa volta. Então é uma oferta de amor, que muitas vezes quando nós guardamos, né, quando nós queremos o nosso fruto só para nós, ele nos sufoca porque não foi feito para ficar em nós, foi feito para ser ofertado. Quando a gente fala oferecer, né, e você falou dessa questão meio que obrigação, a gente cresce com esse conceito da obrigação na questão religiosa. Muitos de nós nascemos nesse berço cristão e nós crescemos com esse conceito dessa obrigação que nós devemos, dos nossos deveres como cristãos, dos nossos deveres, daquilo que nós precisamos, e aquilo que nos identifica como cristãos são esses deveres, né? Então, quando nós sofremos depois dentro da escola, aqueles que não seguem a fé ali de uma forma mais rígida ou de alguma doutrina, somos massacrados depois na escola, né? Ou no serviço, depois na faculdade, então nem se fala, né? A gente vê muito isso na faculdade. Depois você é massacrado, porque todo mundo condiciona a questão do cristianismo com essa questão da imposição, que nós precisamos, vocês são condicionados, que vocês são escravizados. E, gente, quando a Karina coloca essa questão do oferecer, justamente é porque parte de uma experiência com Deus, e a experiência com Deus, com esse Deus, com Jesus Cristo, nos faz consequentemente colocar para fora. Na verdade, nós não suportamos a graça. Quando nós temos um encontro pessoal com Deus, nós não suportamos a graça. E nós temos a necessidade de colocar para fora a experiência. E colocar para fora essa experiência é o exercício de doar-se. O que é a doação? Quando nós somos consagrados vida da comunidade, nós moramos aqui na comunidade, as pessoas nos questionam: mas vocês são, né, malucos, vocês são doidos? Não! O que nós vivenciamos de entregar a nossa vida a Deus, justamente é a partir dessa experiência, e o que o Senhor nos chama a vivenciar mais de perto a nossa vocação, mais próxima a Ele, no sentido da condição de vida, não na condição do tamanho do amor, não, mas da condição de vida, para que a nossa vida possa ser uma vida onde é uma vida de oferta. E uma oferta livre. Livre. Porque a vocação nos torna livres. Muitas vezes a gente pensa que é uma prisão, né? Essa questão mesmo de se sentir obrigado, mas não perceber que é um dever de amor. E essa liberdade que nos ajuda a ir descobrindo o que mais nós podemos oferecer. Porque muitas vezes fora da vocação, fora daquilo que nós temos que ser de fato, a gente vai se limitando, a gente vai colocando condição e não consegue experimentar a liberdade de simplesmente se oferecer, de não querer nada em troca, né? De ter essa maturidade de dizer: isto eu tenho e eu ofereço de graça. Algo insustentável dentro de nós, né? É algo que está dentro de nós e que a gente não consegue conter. Uma vocação, nós sabemos que é uma vocação porque ela vai passar
pelo caminho dessa oferta. Porque todas as vocações que é vivida dentro da sua realidade, dentro daquilo que foi chamado a vivenciar, ela vai passar nessa insatisfação de viver para si. Nós vamos ficar incomodados de vivenciarmos só para nós. Nós não queremos só ganhar para nós. Nós queremos sempre partilhar. E nós percebemos que hoje, no mundo que nós vivemos hoje, essa dificuldade de falar de vocação é justamente porque o mundo nos apresenta cada vez mais uma condição de vida e uma ilusão de felicidade a partir de uma realização somente na minha individualidade, no meu egocentrismo, no eu sendo o centro das atenções. Do momento, né? De aproveitar o tempo como se fosse acabar a qualquer momento e a gente tivesse que viver todo o nosso prazer naquele momento, né? Uma vez eu ouvi assim que existe o tempo cronológico, que muitas vezes a gente tenta correr contra ele para fazer tudo que a gente quer, tudo que a gente deseja e não consegue nem olhar para o lado, e o tempo do significado, quando a gente vai dando significado a cada coisa, quando a gente começa a perceber o valor daquilo que está à nossa volta, né? Quando se fala em família, ao invés de querer aproveitar tantas coisas que muitas vezes é tão individual, a gente olha, tem um olhar mais amplo, né? Especialmente o pai e a mãe, que tem essa sensibilidade e consegue enxergar algo além, consegue dar um significado para um momento específico, né? Consegue viver o amor, viver a alegria, viver a união naquele momento e dar um sentido para isso que vai formar o filho para o futuro, né? É muito difícil a gente olhar para essa realidade, principalmente nós iniciamos ontem já essa Semana da Família, né? A nossa igreja, ela nos dá essa condição de olharmos a família, né? De analisarmos a família, de rezar pela família, onde o tema é eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, a nossa igreja nos direciona a esse olhar e começando justamente no segundo domingo, que é começando com o Dia dos Pais, para que nós possamos olhar delicadamente, porque, gente, a família, ela é o celeiro da vocação. É a família que todas as outras vocações, ela parte da família. Até a própria divindade de Cristo, até o próprio Deus nasce na condição familiar. Então, Jesus, da sua vocação, nasce aonde? Na família. Em um berço familiar, um pai, uma mãe ali. Jesus, então, é essa pessoa que vive a sua vocação também dentro da família. E nós não podemos nos esquecer, gente, que por isso que hoje, diante de tantas realidades, tantas ideologias, a procura hoje do encardido, né, é destruir a questão familiar. Porque ali está o celeiro. Ali está onde dá toda a condição para que nós possamos corresponder ao nosso chamado. Muitas vezes essa questão do mundo vai invertendo os valores familiares, né? Quando a gente fala do papel do pai e dá o exemplo de São José, o papel da mãe, o exemplo de Maria, muitas vezes aquilo que é o nosso dever incomoda um pouco, principalmente quando a gente tenta fugir dele, e a gente começa a pensar assim, poxa vida, mas só eu faço isso. Muitas coisas são papel exclusivo da mãe. Às vezes a gente até brinca, né? Que a mãe fala que vai embora de casa, porque ninguém valoriza ela. Mas, gente, isso é graça de Deus, isso é dom de Deus. Eu refletia isso esses dias sobre a minha vocação. Aquilo que só eu consigo fazer, que muitas vezes é exclusivo da minha vocação, daquilo que eu sou, é graça de Deus na vida dos meus irmãos. Aquilo que é exclusivo da mãe é graça de Deus na vida dos filhos. E nós precisamos perseverar naquilo que só nós podemos fazer, porque Deus tem um projeto de salvação para aqueles que estão à nossa volta e para a nossa própria vida a partir disso, né? E quando isso se torna uma reclamação, quando isso se torna um fardo, a gente vai perdendo o sentido, porque é para isso que nós fomos criados. Se a gente pega o atalho, como a gente já falou em algumas lives, a gente acaba se perdendo no que deveria ser.
E até porque o significado da nossa vida está dentro dessa condição que nós precisamos vivenciar. Aqui eu achei muito interessante, porque a palavra vai dizer, se o grão de trigo que cai na terra, ou seja, o grão de trigo, ele está ligado à árvore. Ele precisa primeiro se desprender daquela árvore para poder cair na terra. Então, para que a gente tenha uma independência, nós precisamos estar ligado a essa árvore. E muitas vezes essa árvore é a nossa família. E nós precisamos nos desprender da nossa família. Nós precisamos ali, até o padre Fábio de Mello usa muito isso, né? Uma cisão ali, romper, né? O cordão umbilical é o primeiro rompimento ali, vamos dizer, na questão física, mas depois a nossa vida passa por grandes rompimentos, né? Quando um jovem vai se casar, quando um jovem vai para uma comunidade, então tem, né, esse romper os cordões umbilical aí, e justamente nós precisamos primeiro crescer na árvore, estar nessa árvore, fazendo parte dessa árvore, mas chega um determinado momento onde nós precisamos nos desprender da árvore para cair na terra, para que a nossa identidade, para que a nossa personalidade individual possa fincar raízes no próprio Cristo. E daí, gente, essa experiência, ela precisa de um limite, e nós não queremos esse limite. Nós não queremos desvincular muitas vezes desta árvore que muitas vezes nos dá essa segurança. E essa árvore pode ser a família, mas também pode ser a condição que não nos deixa responder à nossa vocação, que é a situação que nos dá toda a proteção, todo o conforto, e a gente vai ficar infantilizado na nossa vocação. Se acomoda, né? Acomodou, né? Ou então, ou se cansa de buscar esse sentido, ou então se está vivendo o sentido, se cansa de buscar ser melhor, né? Se cansa de entender melhor esse mistério. Uma vez eu ouvi uma fundadora falando assim, que diante de uma dificuldade muito grande, chegou uma hora que ela falou assim para Jesus, meu Deus, mas eu quero morrer. E aí ela disse que ouviu Deus falando assim para ela, você cansou de me deixar amar os meus através de você? Gente, eu achei isso tão profundo, tão forte, porque muitas vezes a gente não para pensar nisso, né? Desse amor que a gente recebe de Deus e Ele conta conosco para essa oferta e a gente se cansa de algo tão grandioso, né? De algo tão profundo, e essa raiz que dá essa força para que a gente consiga dar os frutos, né? Existe um poema que no finalzinho dele é um poema muito bonito que fala assim, aquilo que a árvore tem de florido vive do que ela tem de enterrado. Então a gente precisa cuidar da nossa raiz, cuidar dessa força que vem do próprio Deus, né? Eu ouvi uma vez também que essa experiência de oferta, quando, por exemplo, nós sentimos que carregamos a nossa cruz, é essa força interior que sustenta aquilo que a gente precisa externar. Mas a gente precisa estar muito atento a esses sinais, né? Aquilo que realmente está em nós, aquilo que realmente depende de nós. E justamente isso, Karina, é que muitas vezes a gente não consegue perceber que a gente precisa desse momento, que a gente precisa deixar que a raiz busque o verdadeiro alimento para se fortificar. A gente, cada vez mais, nós começamos a live falando disso, desse mundo que nos leva a esse individualismo, né? A ostentação, né? Que me traz todo o holofote, né? Me traz todo o centro. Toda vez que eu olho só para mim, cada vez eu fico na maior dificuldade de fazer esse exercício, de encontrar essa doação, de encontrar esse significado. E muitas vezes nós cometemos, até nós da comunidade mesmo, eu falo por mim, cometo esse pecado de, nossa, muitas vezes eu estou cansado daquilo que parece que não dá resultado,
Eu estou cansado. Quando você falou dessa questão do amor, quantas vezes que nós nos colocamos cansados? Será que está valendo a pena? Quantas vezes que nós fazemos a caridade pensando, será que realmente está valendo a pena aquilo que nós estamos fazendo? Será que isso que eu fiz para determinada pessoa, será que ela está reconhecendo? E nós muitas vezes perdemos a oportunidade de vivenciar aquilo que Cristo vivenciou. Porque nós não estamos enraizados, nós estamos pensando em nós. Nós estamos olhando para aquilo que nós estamos fazendo, mas pensando em nós. Eu estou fazendo isso, mas eu não estou bem, porque eu estou realizando isso e não tenho uma satisfação naquilo que eu estou fazendo, porque eu não vejo o retorno do outro para mim. Ou seja, nos colocando no centro. No centro de novo. Até a caridade, dependendo da forma que nós fizermos a caridade, pode ser uma forma de nos colocar como centro. Eu estou fazendo para me tornar centro. Eu não estou usando da caridade. Eu não estou usando desse amor gratuito que Deus me deu para fazer o bem, para me doar para o outro. Eu estou fazendo o bem, eu estou fazendo a caridade para que eu possa me encher, para que eu possa me sentir. Da mesma forma que eu vejo que hoje as redes sociais, hoje abriu esse espaço para as pessoas se sentirem, Hoje as pessoas querem que as pessoas cliquem ali, que curtam as coisas, Que reconheçam. Assim também nós cristãos estamos na mesma linha e corremos o mesmo risco de usar daquilo que nós fazemos para promover, não a Jesus Cristo, mas a nos promover. Olha como que eu sou bom. Olha o que eu faço. Olha que legal que eu fiz. E a gente não quer morrer do nosso orgulho, para a nossa vaidade. A gente vai mudando de ideia quando a gente vai se colocando no centro, Eu lembrava até de uma vez que eu assisti um teatro na internet mesmo, em que a menina faz aquela experiência de conversão, aquela experiência de quando nós nos sentimos muito amados por Deus, e aí a gente fala assim, não, agora o Senhor que vai decidir tudo. Agora o Senhor que vai me guiar. E é realmente isso que a gente faz, porque é algo tão grandioso, é uma experiência tão única, que não tem como você querer viver outra coisa, Essa experiência do amor é muito profunda. Só que quando a gente desvia um pouco o olhar de Deus e começa a se colocar no centro, aí a gente vai achando que as nossas ideias valem mais a pena. E não consegue mais ter esse olhar para o outro do quanto vale a pena lutar por uma vida. A experiência que eu fiz da minha juventude com esse amor, para que eu não me rendesse às minhas vontades, aquilo que era valioso para um jovem da minha idade, era de conseguir olhar para a juventude e pensar assim, aquilo que era muito difícil para mim, aquilo que era a minha dor, aquilo que era a minha solidão, e eu via nos meus amigos, eu queria ser fruto na vida deles para que eles não se sentissem desse jeito. Porque eu sabia que Deus era a única resposta. Porque até aquele momento nada nunca tinha me convencido dessa forma. E depois, até hoje, 21 anos, nada me convenceu. E eu tenho certeza de que é a única forma de curar essas nossas dores, esse nosso sofrimento maior. E é isso que faz com que a gente queira dar fruto e ser fruto na vida do outro. É perceber o quanto isso vale a pena. Mas se eu começar a olhar para mim, eu vou encontrar várias outras necessidades. Vários outros excessos. Muitas vezes eu rezo assim, Deus me ajuda a não olhar tanto para os meus excessos, porque eles desviam o meu olhar. Nós temos as nossas necessidades, mas nós temos também os nossos excessos, que faz a gente ser muito orgulhoso, faz a gente parar de olhar para o outro. Porque a vocação, ela não pode ser fruto das nossas vaidades. Ser vocacionado não é para me preencher diante da minha vaidade, gente. Mas é para mim achar um significado próprio da minha existência. É para mim, dentro dessa realidade de mundo, fazer essa experiência de ser, que nem a Karina falou. A experiência do existir. Eu preciso me sentir existente no mundo. É o que nós vemos que as pessoas vão se perdendo da sua existência nesse mundo. As pessoas vão se descaracterizando quando elas se percebem
quando elas olham para si, quem sou eu? E vem a pergunta, quem sou eu diante dessa realidade? Duas situações assim que a gente percebe nitidamente essa realidade. Eu conheci uma família, essa família assim, ela vinha de um berço assim, muito cristão. Então a referência paterna, o pai daquela família, era um pai que era referencial. Então o pai ali era aquele que dava todo sentido para a família. E quando o pai vivenciava, né, dentro da sua paternidade, ele se tornava a referência não só para a família dele, mas ali na rua onde a gente morava, tudo ali. Chegando no período de tempo, o pai foi se perdendo. Esse homem que era todo referencial, ele vai se perdendo. E vai atrás de outras mulheres, começa a arrumar um emprego melhor, e vai ganhando dinheiro e ele vai se perdendo da família. E aquela família, né, aquela mulher com os filhos, vão sofrendo toda aquela situação. Passado algum tempo, vem de fato a separação na vida, claro, foi muito traumático para aquela família. Essa separação, os filhos sofrem muito com essa situação. E o pai daquela família vai viver a sua vida, ele vai tocar o barco da sua vida. Só que passado alguns anos, a gente teve a oportunidade de encontrar, né, essa realidade de novo. O tempo se passou, hoje os filhos desse rapaz, eles estão bem. Eles conseguiram superar, a mãe está bem, todos conseguiram superar isso. Mas hoje a condição do pai é uma condição que a gente olha e fala, gente, ele se perdeu totalmente da sua identidade. Quando a gente passa e olha para esse homem, a gente percebe que a existência dele nesse mundo, ele está totalmente perdido diante da sua identidade. Ele perdeu aquilo que ele era. Esse homem que detestava cigarro, detestava bebida, esse homem é um fumante. Esse homem, ele se envolve só com pessoas da bebida e era uma coisa que estava fora dele. Ou seja, a própria realidade dele se perdeu totalmente. E a gente vai percebendo assim, quando ele deixa a sua vocação paterna para viver aquilo que era o seu ego, aquilo que era a sua vontade, ele se perdeu. Então, gente, nas famílias é preciso passar pela experiência da morte. Porque se esse homem olhasse para a família dele e ele morresse para as suas vontades, naquele momento que batesse a vontade dos desejos, né, dos desejos fluíssem, né, e ele atendeu aos desejos dele, mas se naquele momento ele passa pela experiência que a vocação exige, que é morrer para si, e eu tenho certeza que ele faria uma experiência muito maior, porque toda morte, o que tem logo à frente é a ressurreição. Todo sofrimento, toda morte, o que está atrás é a vida eterna. E é por isso que Cristo morreu na cruz por nós. É isso que a esperança faz a gente acreditar, né? Eu ouvi uma frase essa semana dizendo assim, que quando o seu coração bate fora do teu peito, você alcançou a maturidade do amor. E é claro que todos nós podemos fazer essa experiência. Mas eu me lembrava muito da mãe e do pai, porque é inevitável, né, você não se lembrar disso. O carinho e o amor que uma mãe e um pai devem ter pelos seus filhos é justamente essa experiência que a gente contempla quando percebe que o coração daquela mãe, daquele pai bate fora do peito dele, a ponto de o filho dar uma escorregada e o impulso é da mãe e do pai para proteger, para acolher. E quanto isso é importante na vida dos filhos. Eu lembro que quando eu era mais nova, adolescente assim, eu via minha mãe fazendo muitos esforços pela nossa família, até hoje. E uma das coisas que me chamava muita atenção era que apesar do cansaço, ela não se vencia. Ela se ofertava todos os dias. Eu percebia ela chegando muito cansada, mas eu sempre vi um sorriso. E eu olhava para ela e ficava pensando assim, como ela consegue? Que força é essa? Da onde que ela tira? E eu olhava
conseguir, né? Será que um dia eu consigo dar conta disso, de tanto esforço? E aí, dias atrás, agora já, né, depois que eu já saí da minha casa, hoje vivo a minha vocação, eu fui entregar pão de mel e a partir de uma experiência muito simples, eu experimentei algo muito profundo e concreto. Eu fui para um lugar bem longe, assim, em um lugar que minha mãe costumava ir para trabalhar, em casa de família. E eu achava isso, assim, um sacrifício tão grande, porque eu não me imaginava capaz de fazer isso nunca. E eu fui até esse lugar. Quando eu cheguei em casa, eu mandei mensagem para minha mãe. Falei assim, mãe, obrigada. Porque hoje eu fui no mesmo lugar que eu vi você indo por anos. E não só pelo esforço físico, mas eu percebo que eu consegui chegar muito longe na minha própria vocação por ver o quanto você se ofertou toda a minha vida. A sua força, ela me inspirou, até que eu pudesse encontrar a minha vocação, encontrar a minha força em Deus. Mas você foi o modelo para perceber o quão longe eu podia chegar, o quanto de força eu podia fazer e perceber que isso não tem limite enquanto houver uma necessidade. E na nossa vida sempre vai haver uma necessidade. Aos pais sempre vai haver uma necessidade. E aos filhos que vão construir a sua vida também. E essa necessidade faz com que a gente descubra esse algo tão único, né? Essa força tão interior que faz com que a gente se destrinche mesmo, né? Perceba cada detalhe daquilo que Deus nos oferece mesmo, nos capacita. E você, né, que está acompanhando essa live, é importante, você que é pai, você que é mãe, nessa semana da família, você olhar para essa realidade que você construiu e olhar para a tua vida e fazer justamente essa reflexão de vida. Para que você, que muitas vezes está desanimado agora, né? Você, muitas vezes, os filhos estão longe. Talvez você está vivendo uma relação onde você não esperava os resultados que você está colhendo hoje. Você fez tantos esforços, muitas vezes a gente olha para a nossa vida, a gente nos sente assim, né? Eu fiz tantos esforços e hoje não é isso que eu esperava. Mas, gente, faça o exercício de contemplar a sua morte, né? Vamos dizer, até aqueles retiros, né? O retiro da boa morte. Mas contemple as mortes que você colocou na sua vida e veja os frutos que isso gerou. E veja e contemple aquilo que a partir da morte gerou como salvação para a vida do outro. A Karina falando da mãe dela, né? Olha o que a morte, naquele momento, o limite que a mãe dela colocava, né? Até para o cansaço. Sim. Eu coloco um limite no meu cansaço agora para poder entrar em sacrifício para os meus filhos. Olha a beleza da vocação. A vocação, ela vai passar em todo instante por essa trajetória. Nós falamos até nas outras lives da morte e ressurreição. A vocação, ela vai passar por esse exercício a todo instante, aonde eu coloco o limite para aquela situação, para que eu possa gerar salvação. E gerar salvação, muitas vezes, não é ser o Cristo, mas ser sinal de Cristo. A salvação nos dias de hoje é fazer com que as pessoas enxerguem a possibilidade de viver. Enxergue essa possibilidade. Olhe para a sua história. Veja o quanto você já colocou o limite naquilo que você gostaria de fazer, limite nos seus desejos, e olhe os frutos que isso foi gerado. Porque muitas vezes a gente vai vivendo a vida e não consegue enxergar, né? Eu não fiz, o que eu fiz não adiantou nada. O que eu fiz. Quantas pessoas que nós encontramos que falam assim, um dia eu participei da pastoral tal, mas e hoje? Hoje eu não participo mais, eu já trabalhei tanto nisso aí. Sim. Sabe? Nossa, quantas pessoas da igreja... Não podemos cair na compensação, né? Querer compensar os nossos trabalhos, querer compensar aquilo que a gente já fez de bom e achar que agora já deu. Como diz o nosso fundador, né? Quando nós já formos perfeitos, daí já pode morrer. Pode morrer. Nosso melhor nós vamos encontrar enquanto nós estivermos vivos. E
Deus nos dá essa graça todos os dias de encontrar esse algo melhor, esse algo novo na nossa vida. Então, gente, partindo para o final dessa live aí, você não tenha medo de colocar eu não vou usar morte, porque a palavra morte soa de uma forma, né, pesada, né? Eu vou usar limite. Coloque o limite. Se desvincule, coloque limites na sua própria vida, dos seus próprios desejos, do seu próprio egoísmo, naquilo que traz o centro das atenções para você. Coloque um limite para que a tua vida comece a florescer, para que a tua vida comece a brotar. A palavra de Deus vai dizer: quem não cai na terra quem cai na terra e não morre, fica só. Ou seja, quando a gente não faz a experiência de colocar um limite, quando a gente não faz a experiência de morrer para aquilo que nós precisamos morrer, nós ficamos só com as nossas vaidades, só com o nosso egoísmo, só com aquilo que ilusoriamente nos engrandece, mas que interiormente nos esvazia, nos deixa sem sentido de vida. Quando nós nos colocamos em sentido de morte, nós experimentamos a ressurreição. Só aquele que morre contempla a ressurreição. Só aquele que morre e vive eternamente. Vive eternamente. Não tem como viver a eternidade sem passar pelo deixar-se. Não tem como viver. E a experiência que nós somos chamados a vivenciar todos os dias é a experiência de eternidade. Porque todos os dias as nossas vocações, eu, a Karina, você aí que está nos acompanhando, o Padre Kleber que estava aí, né? O Padre Kleber que estava aí também. Se nós não morrermos todos os dias para as raízes, para aquelas coisas que querem aflorar em nós, para sermos o centro das atenções, nós não experimentamos a vida eterna. Quando nós diariamente fazemos exercício de perder um pouquinho daquilo que nos coloca como engrandecidos, né, diante desse mundo, a gente não experimenta. Então deixe que esse amor de Deus te faça experimentar esse amor de doação. Coloque Deus no centro da sua vida, porque Ele vai dar sentido a essa morte, mostrar a ressurreição e mostrar que isso é possível, não somente para o seu filho, mas por aqueles que aceitaram essa missão. Por humanos como nós, que aceitaram a missão de cuidar do Filho de Deus e de deixar o próprio Filho morrer na cruz. Deus vai dar o sentido para toda a dor, todo o sofrimento e vai nos mostrar a ressurreição. É isso? É isso. Pessoal, Deus abençoe vocês. Deus possa, nesse momento, derramar sobre a família de vocês, as nossas famílias, todas as graças necessárias. Nós que vivemos esse grande desafio de ser família, nós precisamos muito rezar pelas famílias, nós precisamos colocar as nossas famílias diante do Senhor, diante desse Deus que só Ele é capaz de cuidar dos nossos, né? A nossa limitação humana não nos deixa, muitas vezes, dar aquilo que é suficiente para aquelas pessoas mais próximas de nós. Deixe então Deus fazer parte da sua família. Deixe esse Cristo conviver na sua casa junto com você. Entregue a sua família todos os dias. Faça com que a sua casa sirva ao Senhor todos os dias. Deus abençoe, gente. Contamos com vocês essa semana ainda. Quarta e sexta-feira estaremos por aqui esperando por vocês. Galera, fica com Deus. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Boa semana.